Bom dia, senhoras e senhores, mais uma Produção Profissa no ar, todo dia às 8 da manhã, trazendo tudo sobre produção cultural para você ficar um produtor cultural afiadíssimo. Meu nome é Carla Navarro e eu sou produtora cultural e o meu trabalho aqui é te ajudar a viver de produção cultural, que é o que eu faço há mais de 20 anos. Então, todos os dias eu apareço aqui às 8 horas da manhã ou pertinho das 8. Hoje, num domingão, eu me atrasei um minutinho, mas não se preocupe, todos esses conteúdos ficam sempre guardados no IGTV, ou no YouTube, ou no Facebook. Enfim, vocês conseguem assistir isso a hora que vocês quiserem. Todos os dias tem conteúdo novo, todos os dias a gente está juntinhos para falar sobre produção cultural e para eu te ajudar nessa caminhada de viver de produção cultural. Olha aí, Lendo Grande Sertão Veredas entrou aqui. Oiê, bom dia! Vamos embora falar de produção cultural. Bem, nosso assunto de hoje, tem uns que amam e tem uns que odeiam, tá? Então, não precisa odiar não. É só uma constatação e vocês vão entender ao longo do processo que é uma constatação, não é uma sentença, tá? O tema de hoje é produtor, um líder necessário. É isso aí, minha gente. Produtor tem que ter o que? Liderança na veia. Vamos começar, como eu gosto sempre de começar, entendendo o que a gente está chamando de produção cultural, o que a gente está chamando de liderança. Vamos entender. Eu sempre vou lá buscar no dicionário o que está escrito. Presente. O que está escrito? Primeiro, o que é produção cultural, tá? Tá escrito lá assim, ó. Atividade profissional que consiste em gerenciar a organização de eventos culturais ou a confecção de bens culturais. Alguém ouviu essa palavrinha gerenciar? Porque eu ouvi, mas vamos para frente. E vamos ler agora o que é liderança. Liderança é a tendência para chefiar ou para demonstrar autoridade. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esses conceitos, tá? No conceito sobre produção cultural, eu acho que eu já venho falando isso aqui muito, que a função do produtor cultural é principalmente gerenciar essas pessoas, é principalmente cuidar para que todo mundo faça o que foi combinado, né? A gente tem dentro da produção cultural 4 fases, que é o planejamento, a organização, a coordenação e a finalização. Dentro do planejamento, você como líder do negócio, você precisa imaginar tudo que você vai precisar para aquela produção. Dentro da organização, você vai convocar as pessoas para estar naquela produção com você. Você vai chamar as pessoas, né, e deixar tudo acertadinho com todo mundo, tudo que todo mundo vai precisar para que aquela produção aconteça. Bom dia, Marcito, bem-vindo! Adoro pessoas que acordam cedo no domingo. E na fase de coordenação, você vai começar a gerenciar tudo que todo mundo está fazendo. Você vai relembrar tudo que você combinou com as pessoas e você vai cuidar para que todo mundo faça o que foi combinado com você, certo? Na fase de coordenação. E na fase de finalização, você vai ver se toda a sua gerência funcionou, né? Você vai elaborar relatório de prestação de contas, você vai elaborar relatório de execução, você vai fazer reunião de avaliação, essas coisas, tá certo? Então, e eu tô falando por que eu tô falando disso hoje? Por que eu tô falando disso agora? Porque eu acho que é importante, se você quer trabalhar com produção cultural, se você quer viver de produção cultural, é importante que você tenha consciência que você vai liderar pessoas. É importante que você tenha consciência que você vai gerenciar, que você vai cuidar para que as pessoas façam tudo que foi planejado, entendeu? E isso é você gerenciar. É importante que você entenda que o produtor, ele é um líder. Isso é inerente à função. Isso faz parte da função. É assim mesmo, tá, minha gente? Um produtor, normalmente, ele é um líder que está ali à frente de uma produção cultural, né? E nem sempre a gente tem essa vocação,
Nem sempre a gente acha que a gente é líder e tal. Ou às vezes a gente ainda não enxergou. Mas isso é um exercício. Eu nunca tinha enxergado até eu tomar consciência de que a produção era uma forma de liderar, né? Mas isso era uma coisa que eu não percebia, que eu tinha esse espírito de liderança, que eu tinha essa coisa. Então eu acho assim, que quando a pessoa se atrai por esse universo, naturalmente ela já tem essa vocação de liderar, né? Mesmo que ela não saiba que tem, como era o meu caso, eu não fazia a menor ideia que eu tinha um espírito de liderança e depois foi que eu fui percebendo. Tipo assim, eu não era aquela pessoa que era representante de turma, sabe? Não era, eu não era essa pessoa. Mas depois eu fui analisando, se eu olhar para trás, para o meu passado, eu vou ver que eu fiz várias coisas que demonstravam o meu espírito de liderança. Eu só não sabia que isso estava demonstrando o meu espírito de liderança. Entendeu? E se você tem um espírito de liderança assim na veia, vai ser mais fácil para você fazer produção cultural, para você realizar as suas ações culturais. Você vai sofrer menos, digamos assim. Mas veja só, quando minha filha era pequena, ela uma vez chegou para mim assim e fez assim: mãe, você é a dona do Quinteto Violado? Na ocasião eu era produtora exclusiva do Quinteto Violado, certo? O Quinteto Violado é um grupo que está completando 50 anos agora, um grupo super renomado aqui de Pernambuco. Quem não conhece, conheça, por favor, porque é muito bom. E aí ela chegou pra mim e disse: mãe, você é a dona do Quinteto Violado? Aí eu disse: não, minha filha, eu sou contratada do Quinteto Violado, sou funcionária do Quinteto Violado. Aí ela disse: mãe, eles te pagam pra você mandar neles? É isso, né? Pois é, o produtor é pago para mandar nos outros. E aí é muito engraçado porque minha filha tem eu tenho várias histórias dessa da minha filha com relação a esse universo de produção, porque é muito interessante a visão que ela tem, é a mais pura, né? Detalhe, minha filha hoje tem 22 anos, tá, minha gente? Na época ela era bem pequenininha, mas agora ela já é uma velha. Mas ela era a visão mais pura que alguém tinha da minha profissão, e isso me encantava muito. Na cabeça dela, eu era dona daquilo, porque eu era que dizia a hora que eles iam acordar, a hora que eles iam dormir, a hora que eles iam entrar no avião. Eu era que dizia: bom dia, Breno! Não dizia bom dia, Breno, na ocasião não, mas... eu era que dizia tudo que eles tinham que fazer, né? Que roupa eles iam usar, quem era que ia pensar na roupa, né? Quem era que ia pensar no cenário, quanto ia custar o cenário. Então, na cabeça dela, eu era a dona da brincadeira, a dona da bola, a dona da bagaça toda, entendeu? E aí, às vezes a gente passa essa impressão, né? E no caso, eu era contratada do Quinteto Violado para fazer a produção do grupo. Ou seja, eu era contratada para liderar. Veja que coisa interessante, não é? É engraçado isso, mas enfim, acho que Morena conseguiu dizer com poucas palavras essa sensação, né? Poxa, você é paga para mandar neles, é mais ou menos isso. Só que mandar não é bem mandar, assim, é gerenciar, é você administrar, é você facilitar, na verdade. Veja só, quando eu tinha 18 anos de idade, eu juntei um grupo de 40 pessoas e levei para Belém do Pará. Eu moro em Pernambuco, Recife. E imagina, nós fomos de ônibus daqui para Belém do Pará, ok? E quem estava à frente de tudo isso era essa pessoa de 18 anos de idade. E ninguém me colocou ali. Eu entrei ali, eu acabei chegando ali naquela posição de líder. Né? Então era uma coisa sempre foi uma coisa em mim muito natural. E eu não percebia, por exemplo, nessa situação, eu não percebia que eu era líder, eu não percebia que eu estava à frente das coisas, eu só estava fazendo o que tinha que ser feito. Alguém tinha que fazer, eu estava lá fazendo. É sempre assim na minha vida. Eu penso, não, alguém tem que fazer isso, eu vou lá fazer. Sempre tenho essa sensação. Ou então vou dizer assim, alguém tem que fazer. Fulano, você vai lá, pega não sei o que, bota não sei onde. Quando eu vejo, eu já fiz.
Por exemplo, a primeira vez que eu fui, agora contando histórias da vida real, da intimidade, a primeira vez que eu fui assim, conhecer a minha sogra foi numa situação que o meu marido tem 3 irmãos, ele mais 3, né? E aí juntou todos os irmãos e os maridos e os, como se diz, os sobrinhos todos, enfim, fomos todo mundo para um restaurante, certo? E eu fui com minha filha. Aí a louca do horário, né? Claro que marcaram 1 hora, eu cheguei 15 minutos antes da hora, né? Mas aí eu cheguei, ninguém tinha chegado ainda, lógico, né? Aí fui lá, falei com uma pessoa do restaurante e eles disseram, sim, tem uma mesa reservada, é ali. Me encaminharam para a mesa, tinha lá um mesão, porque ia ser muita gente. E eu cheguei lá, me sentei na mesa bem feliz. Eu e minha filha somente, né? Ninguém tinha chegado ainda. E eu sentei e fiquei lá. Daqui a pouco comecei a sentir um cheiro de lixo. Cheiro de lixo é esse? Coisa esquisita. Aí quando eu me dei conta, a mesa que a gente tava era junto do muro do bar, certo? Do muro que encerrava o bar. E atrás do muro do bar era o lixo do condomínio, de um prédio do lado, e ali era onde ficava o lixo do prédio. Então ficava aquele cheiro de lixo junto da gente. Rapaz, eu não tive dúvida. Levantei, chamei o garçom e disse, vamos escolher outro lugar. Eu não sei nem quem tinha escolhido aquele lugar, até hoje eu não sei. Né? Tô há 10 anos já com meu marido, até hoje eu não sei quem escolheu aquele lugar. Mas aí eu disse, eu preciso de outra mesa, que tem um cheiro ruim de lixo, coisa e tal. Enfim, resumindo toda a ópera, quando chegou a galera, né, o povo da família do meu marido, eu já tinha mudado de lugar, já tinha juntado todas as mesas, já tinha deixado tudo arrumadinho, tudo organizadinho. Para quando as pessoas chegassem, já não sentir mais aquele cheiro de lixo. Eu me meto. Quando eu menos espero, eu já fiz. E depois que as pessoas começaram a chegar, eu disse, meu Deus, será que era o lugar preferido de alguém que reservou? Sei lá. Né? Até porque a gente estava numa área externa, a gente acabou indo para uma área interna. Bem, imagine, é assim, é mais forte que eu. Quando eu vejo, eu já fiz. E é muito louco isso, é muito louco mesmo. E sempre foi assim. Quando eu vejo, eu já estou metida já estou fazendo, já estou resolvendo. Né? Às vezes eu fico até lutando contra isso, mas em muitos momentos, inclusive, da minha vida, eu fico lutando para não ser a pessoa que toma a frente, não ser a pessoa que toma decisões, não ser a pessoa que gerencia, porque o que acontece muito na minha vida é que, como eu sou essa pessoa que gerencia, que lidera, não sei o quê, as pessoas que não são assim dão uma escoradinha aqui, né? Aí você fica tendo que resolver coisas que você não escolheu resolver, só porque você assumiu resolver, né? Enfim, faz parte. É isso, essa é quase uma compulsão por liderar, ou por gerenciar, ou por administrar o que está acontecendo, porque eu tenho aquele desejo de deixar tudo pronto. E teve um evento que eu fiz chamado Cantata Natalina Bandeira do Divino. A gente já fez 3? Acho que a gente já fez 3, foram ou 2, não me lembro, mas enfim. A gente já fez algumas edições desse espetáculo e são 150 pessoas no palco, tá, gente? Só que dessas 150 pessoas, 100 são crianças. Então a gente tem que entender que além dessas 100 crianças, nós temos o responsável de cada criança. E às vezes não é um responsável de cada criança, são 2. Às vezes 3, né? Porque a avó vai junto. Enfim, você tem que gerenciar tudo que todo mundo está fazendo, inclusive quem não era para estar ali, né? Que são os responsáveis que ficam lá muito na ansiedade de ver a coisa ficar pronta e tal. E para mim, fascinante, né? Eu adoro, quanto maior a confusão, mais feliz eu fico. E é o seguinte, numa situação como essa, que você tem 150 pessoas, você precisa liderar de uma forma mais amarradinha, sabe? Quando você tem assim muita gente, você precisa... Se você não tiver liderança, vai ficar tudo muito frouxo,
né? E aí as pessoas vão começar a ficar perdidas e aí cada um vai dar uma opinião e você vai ter 150 pessoas, 150 opiniões diferentes e você vai surtar no meio de tudo isso. E o que era para ser uma coisa tranquila, jamais será, vai ser muito, muito difícil, tá? Então, eu gosto de gerenciar, inclusive, eu acho mais fácil gerenciar grupos grandes. Por exemplo, esse de 150 pessoas. Por quê? Eu crio regras e as pessoas vão cumprir as regras. Acabou. Acabou aí. Então é o seguinte, ensaio do coro das crianças. Pai não pode entrar ali. Só pode ficar do lado de fora. Ou então eu tenho 10 cadeiras para os pais. Resolvam quem vai entrar, porque só vai entrar 10. Porque imagine, um coro com 100 crianças. Se entrar todos os pais, vão ser 200 pessoas a mais naquele lugar. E não cabe. Porque além das 100 crianças, ainda tem a orquestra, o grupo Sagrama, o balé, enfim. Não cabe no local de ensaio, entendeu? Então, a gente tem... eu coloco regras e é cumprir a regra. É ser disciplinado com relação à regra. E sempre vai ter alguém querendo burlar a regra. E qual é a sua tarefa? Sua tarefa é fazer cumprir a regra. Só isso. Você determina as regras e cumpre as regras e acabou. E fica muito mais fácil para mim. Porque quando você aplica a regra para um e do mesmo jeito você aplica para o outro, aí fica fácil. Agora, se você começar a abrir exceção, aí você acabou sua autoridade e você vai começar a ter que tratar todos de forma excepcional, né? Porque se uma pessoa foi tratada de forma excepcional, a outra pessoa também tem o direito de ser tratada de forma excepcional. É bronca, não? Pois é. Então, eu acho sempre mais fácil gerenciar quando é uma coisa muito grande, porque aí você determina as regras e a gente cumpre essas regras. Por que eu acho mais fácil quando é muito grande? Porque quando é pequeno, quando é um grupo pequeno, você naturalmente vai tentar ouvir mais as pessoas. Naturalmente as pessoas vão se manifestar mais. Então, você vai ser aquela pessoa que vai ter que juntar todas as opiniões e dali você vai ter que extrair uma opinião unânime, assim, que jamais será. Marcito está falando aqui. Nesse caso, você já vai tranquila, por saber que público tem garantido. Os pais ou o responsável garante. Aquela sua preocupação inexiste. Meu filho, é muito melhor que isso. É maravilhoso, porque não só lota o teatro, como a gente tem que fazer muitas sessões e mesmo assim a gente não dá conta, é sempre uma confusão. E aí o que acontece? As pessoas querem bater na produção, porque não tem ingresso para todo mundo, entendeu? É uma maravilha, não tenho nenhum medo de deixar de ter o teatro vazio. Mas você acredita que até nessa situação eu fico assim, e se chover? Será que as pessoas não vêm? Até hoje, 22 anos depois, eu continuo do mesmo jeito, achando que não vai dar ninguém. Mas realmente assim, essa preocupação é pequena nessas situações. Né? Mas em compensação tem grupos que eu trabalho que são assim, 3 pessoas, aí você fica, meu Deus, será que vai dar gente? Vai dar gente, porque você fazendo uma boa divulgação, né, as pessoas vão se interessar e assim, claro, você oferecendo um bom produto, né? As pessoas vão se interessar e vão lá sim. E, bem, voltando, quando a gente tem um grupo pequeno, todo mundo quer dar opinião, né? Então, assim, às vezes tem uma bobagem, tipo, a hora que vou sair. A gente vai viajar e tem uma viagem para fazer que a gente vai ter 2 horas de estrada. Então se eu sair daqui tal hora vai dar legal. Quando você tem um grupo pequeno, naturalmente... Aliás, a frase que eu sempre escuto é, por que tão cedo? Por que a gente tem que sair tão cedo? Sempre é assim, né? Sempre tem alguém que quer dormir um pouquinho mais. Mas aí eu explico aquela coisa, se furar um pneu e tal, dá tempo de trocar, dá tempo de dar alguma coisa errada, o carro quebrar... Enfim, mas quando você tem um grupo pequeno, tem um questionamento. Quando você tem um grupo grande, não tem nem o que questionar. Imagine se eu for ouvir o questionamento de todo mundo. Não tem nem o que questionar. E então, assim, claro que com o andar da carruagem, né, com o passar do tempo, você vai aprendendo a lidar com essas situações. Né? Quando você trabalha muitas vezes com o mesmo grupo, fica mais fácil porque eles entendem o seu modus operandi, né? Entendem que precisa de mais tempo, precisa de mais tranquilidade, e aí você consegue
dizer exatamente qual é a hora que vai sair sem muito questionamento. Mas os grupos pequenos, eles são mais questionadores, entendeu? E os grupos maiores, é muito tranquilo. Poucos questionamentos, você determina as regras e as regras têm que ser claras e as regras têm que ser cumpridas. Fica realmente mais fácil, certo? Agora, você pode me dizer assim, Carlinha, mas eu não tenho um espírito de liderança, eu não nasci com esse negócio que tu nasceu, não. Eu não sou essa pessoa que toma a frente das coisas e tal. Bem, o que eu tenho para lhe dizer é que isso é um exercício. Que você nascer com o espírito de liderança ajuda, que é uma beleza. Mas isso também passa por decisão. Você precisa decidir querer estar numa situação onde você fatalmente vai ter que liderar. O café tá tão frio hoje. E eu tô pegando essa mania de ficar com a xícara de café do lado tomando. Eu fico me controlando para não botar outra aqui do lado, sabe? Quando acaba a live, que eu vou continuar meu trabalho, eu fico me controlando para não pegar outra xícara de café e botar aqui do lado, porque senão é café o dia todinho. Aí eu fico trocando por água. Melhor, né? Melhor. Mas enfim, se você não tem esse espírito de liderança, isso é também um exercício, mas você precisa ter consciência de que a profissão que você está assumindo, ela precisa, em muitos momentos, que você lidere. Você vai precisar liderar, você vai precisar gerenciar pessoas. Até porque é isso que um produtor cultural faz. Um produtor cultural, ele gerencia pessoas. É isso que ele faz. Quando você vai fazer a gravação do CD ao vivo de uma banda, você vai contratar o som, a luz, você vai contratar o teatro, você vai contratar o estúdio móvel que vai lá gravar, você vai contratar bilheteria, contratar porteiros, você vai contratar um monte de coisa, equipe de alimentação, cenário, figurino. E o que você vai fazer? Você vai fazer o figurino? Não. Você vai fazer o cenário? Não. Você vai ficar na bilheteria? Não. O que você vai fazer é coordenar tudo isso. Você vai garantir que tudo que todo mundo disse que ia fazer vai ser de fato cumprido. É isso que você vai fazer. E isso é gerenciar. E isso é liderar. Você vai precisar liderar porque essa é a nossa profissão. É isso que um produtor cultural faz. Então, se você quer viver de produção cultural, você vai precisar liderar a sua ação cultural. Você vai precisar ser esse líder. Então, é importante que você tome essa decisão de ser um líder da história. Tome a decisão de liderar, né? Entenda que você vai liderar sim alguma coisa se você quer de fato viver de produção cultural, certo? Aceita que dói menos. E se as pessoas não entenderem que você é um líder, né? Isso vai depender muito da sua postura. Se você... Carlinhos, pô, ninguém entende que eu sou líder desse negócio. Provavelmente você não está se comportando como um líder. E o que um líder faz? Um líder dá as funções e cobra essas funções que ele designou. Né? Ele diz o que você vai fazer e vai cobrar que você faça. É isso que um líder faz, certo? E aí, o ideal é você determinar as funções antes, né? Determinar o que as pessoas vão fazer e determinar essas funções para poder depois você coordenar e gerenciar, para poder você depois cobrar o que cada pessoa vai fazer, entendeu? E isso, a partir do momento que você chega já determinando as funções, as pessoas vão entender naturalmente que você está liderando aquilo ali. É você que está à frente daquela confusão. Isso as pessoas vão entender naturalmente, mas vai depender muito da sua postura, né? Mas você pode me dizer assim, mas eu não sei que funções são essas, eu não sei definir essas funções, né? Bem, todas as produções têm muitas funções, certo? Tudo que a gente vai fazer de ação cultural, normalmente tem várias coisas que você vai ter que determinar, várias funções para serem executadas, né? E aí,
o importante, assim, o ideal é que você entenda que funções são essas. Isso você vai descobrir quando você for fazer o seu checklist, né? Se você não sabe como faz o checklist, procura aqui, tem vários vídeos meus que eu falo sobre como você montar um checklist, né? Para que serve o checklist. Estel, oi, bom dia, tá por aí, que maravilha, outra produtora aqui visitando, show de bola, show de bola. Quando quiser conversar, avise, viu, que eu vou adorar bater um papo com você. Hoje, Estel, eu tô falando sobre a liderança, sobre como o produtor cultural precisa liderar, né? Como o produtor cultural tem que estar à frente da produção cultural. E aí, se por acaso, né, você está começando na produção cultural agora e não sabe que funções são essas, você vai precisar exercitar um pouco isso, exercitar e você vai entender isso quando você estiver fazendo o seu checklist, né? Poxa, vamos lá, é uma apresentação com coro e orquestra, tá? Então eu vou precisar de cadeiras, eu vou precisar de praticáveis, eu vou precisar de ingressos, você vai listando. E tudo isso alguém vai ter que assumir, alguém vai ter que estar à frente. É isso, gente. Aí você vai identificar quais são as funções. Quando você identificar essas funções, você vai entregar essas funções para alguém fazer, cada função para uma pessoa, né? Às vezes 2 funções ou mais para a mesma pessoa, mas você vai você vai distribuir as funções, né, para quem vai fazer. E depois você vai gerenciar, você vai cuidar para que as pessoas de fato façam o que você designou, o que você colocou para elas fazerem. É isso, ok? Então, como é que você descobre essas funções? Fazendo o seu checklist, né? Fazendo esse exercício que é você criar, inventar tudo, né? O que precisa para a coisa acontecer. E aí, no começo, assim, as produções elas têm funções muito diferentes. No começo vai ser mais difícil. Depois você vai entender que tem um padrão. Depois você vai entender que tem coisas que se repetem, né? Eu tenho fornecedores que trabalham comigo desde que eu comecei a trabalhar na produção, ou seja, há 22 anos. Tenho fornecedores que trabalham comigo há 10, há 15 anos. Porque realmente você vai tendo um padrão. Então, assim, equipamento de som eu preciso usar com muita frequência. E aí eu experimentei vários equipamentos e hoje eu tenho um equipamento que é maravilhoso, né, e que eu já tenho uma relação de parceria com os donos. Então, aquilo flui, aquilo para mim é uma tranquilidade ter aquelas pessoas na minha equipe, entendeu? É isso. Com o passar do tempo você vai entendendo que existe um padrão e você vai gerenciando e coordenando essas funções de uma forma mais tranquila. Normal, né, gente? A gente vai aprendendo. É natural que a gente fique mais tranquilo e que a gente vá fazendo com mais propriedade, né? Que a gente vá fazendo, sabendo mais o que a gente está fazendo. Normal, normal mesmo. Então, o produtor é um líder, certo? Resumindo toda a ópera, o produtor é um líder e é importante que você se conscientize disso. Se você quer viver de produção cultural, se você quer trabalhar com produção cultural, entenda isso. Ser produtor é ser um líder, é ser um gerente, tá? E a forma errada da gente tocar uma produção é ignorar essa condição. Se você fechar os olhos para isso, a sua produção cultural vai ser muito mais tensa e difícil. Mas atenção, um líder não é um ditador, certo? O melhor líder, ele escuta os especialistas, né? Ele escuta os técnicos e a partir do que os especialistas falam para esse líder, ele toma as decisões dele e determina as funções, certo? Por favor, escutem os especialistas. Então, se você vai liderar uma produção cultural, escute o que os especialistas falam e entenda que quem toma aquela decisão é você que determina. Você vai escutar os especialistas e você vai gerenciar essas funções, né? O produtor cultural, eu costumo dizer que é como se ele estivesse de cima, olhando tudo. Ele está enxergando tudo que está acontecendo ali. Então, ele sabe exatamente qual é a hora que o lanche vai chegar e qual é a hora que ele tem que estar montado.
né? Mas ele também sabe qual é a hora que o som vai chegar e qual é a hora que o som vai ter que estar montado. Ele enxerga tudo isso. E ele enxerga tudo mesmo, né? E para determinar qual é a hora que o som chega, ele conversou com a pessoa do som e eles chegaram a um acordo. Vocês chegaram a um acordo, conversaram, disseram, não, o teatro está aberto a partir de tal hora. E aí ele fala assim, poxa, mas se eu chegar a tal hora não vai dar tempo, mas você pode chegar um pouco antes para a gente ir descarregando. E aí você vai entendendo junto com o seu técnico, junto com o seu especialista, as melhores, vai tomando as decisões junto com essas pessoas, entendendo que quem é que vai dizer a hora que o equipamento de som vai chegar, de fato, é você. Você vai conversar, ele vai colocar para você as dificuldades, as facilidades, o que é que pode, o que é que não pode, e você vai dizer, massa, então você chega às 8, tá? Depois de tudo isso que a gente conversou, você chega às 8. Aí você deixa isso registrado e no dia do evento você vai coordenar, você vai fazer com que ele de fato chegue às 8. Vai fazer com que ele de fato monte o que ele disse que ia montar. Então, aí, foi mal, desculpem, aí bati aqui no tripé, que loucura. Mas um líder é aquele que consegue enxergar tudo de cima, mas ele não tem essa liderança, ele não adquire essa liderança no grito. Pelo menos eu não acredito nisso, tá, gente? Esse é o meu jeito de fazer. Eu não acho que ser um líder é gritar com as pessoas, né? Eu não acho isso. Eu acho que quando a gente tem clareza nas nossas palavras, acho que é suficiente, a gente não precisa alterar tom de voz, a gente não precisa de nada disso. E é o seguinte, né, gente? Vamos lá. Se a gente recapitular tudo que a gente já falou hoje, a gente entende o quê? A gente entende que ser produtor é ser um líder. O produtor cultural, ele vai liderar sempre, tá? Então, qual é a forma mais tranquila de você fazer essa produção cultural? Você vai determinar as funções que cada pessoa vai exercer no seu projeto, certo? E você vai determinar essas funções antes das pessoas começarem a trabalhar. E você vai garantir que todo mundo faça o que combinou com você. Você vai gerenciar essas pessoas, você vai coordenar para que tudo aconteça como você planejou, né? E então o produtor, ele é essencialmente um gerente da produção, da ação cultural. É ele que vai gerenciar a ação cultural. Então, o produtor determina as funções, entrega para as pessoas e gerencia quem está executando essas funções. Não é ele que vai executar as funções, são outras pessoas e o produtor vai gerenciar o que as pessoas estão executando, tá? E aí, a minha dica de ouro de hoje, para você, produtor, que é um líder que vai estar à frente das pessoas, gentileza é o segredo do sucesso. Seja gentil, respeite as pessoas. Mesmo que em vários momentos você vai ter altas doses de adrenalina, né? Porque a confusão vai aparecer. Então, inclusive nesses momentos de confusão, você tem que ser a pessoa mais calma do ambiente e você vai precisar ser a pessoa mais gentil do lugar também. Então você vai ser gentil, você vai falar baixo, você vai respeitar as pessoas, você vai entender que quem está ali falando com você é uma outra pessoa, é gente igual a você. E você vai gerenciar isso, você vai gerenciar a sua ação cultural pensando no seguinte: todo mundo aqui quer a mesma coisa. O que é que vocês querem? Que essa ação cultural aconteça da melhor forma possível. Todo mundo quer a mesma coisa. Então, se está todo mundo indo para o mesmo lugar, a gente vai se tratar bem, a gente vai se respeitar e isso vai ajudar no processo. Isso vai fazer com que a gente realmente consiga chegar ali no melhor que a gente pode entregar. Eu estou aqui falando hoje para produtores que querem viver de produção cultural, né? Gente que está começando essa batalha agora e que quer viver de produção cultural. E o que faz você viver de produção cultural é a sua postura profissional. E essa postura profissional, ela passa muito pelo ambiente do trabalho, pelo ambiente que você cria ali
no seu backstage, né, pelo ambiente que você cria quando você está criando, quando você está executando uma ação cultural. E aquele ambiente é responsabilidade sua. Então você tem que garantir que naquele ambiente não vai ter bomba relógio, não vai ter ninguém explodindo. E aí isso passa por você ser uma pessoa que respeita as outras pessoas, então você vai falar baixo, você vai ser gentil, né? Você vai respeitar o que você combinou com as pessoas e aí você não vai ter conflito. E se aparecer um conflito, você vai desfazer o conflito. Você não vai tocar gasolina, não. Você vai apagar mesmo aquele incêndio, tá? E isso vai fazer com que as pessoas entendam que trabalhar com você é uma coisa tranquila, porque é um lugar tranquilo e porque você trata as pessoas com tranquilidade e respeito. E vai fazer com que você tenha o quê? Mais trabalho. E tendo mais trabalho, você vai receber mais dinheiro e vai conseguir sim viver de produção cultural. Simples assim, né? É uma boa receita, né, gente? Bem, essa foi a conversa do domingo. Todos os dias às 8 horas da manhã eu apareço aqui para dar dicas de produção cultural, para te ajudar a viver de produção cultural. Esse é o meu objetivo. Eu trabalho com produção cultural há mais de 20 anos e estou colocando à sua disposição todo esse meu repertório, né, de perrengues, de histórias e de dicas também, de atalhos, para fazer você chegar mais facilmente na vida de um produtor cultural profissional. Eu estou aqui todos os dias às 8 da manhã, mas esses conteúdos ficam sempre nas minhas redes sociais, né? Então, basta buscar por Carla Navarro ou Carlinha Navarro, que você vai encontrar esse material, esse conteúdo sendo todos os dias chegando novos conteúdos. Então segue os meus perfis, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz aquelas coisas que a gente adora, né? Dá uma moral para a produtora e vem aqui conversar comigo às 8 da manhã. Também tem um canal do Telegram, certo? O meu canal do Telegram, eu falo mais das coisas do meu dia a dia, o que é que tá rolando, né? Para vocês saberem o que é que tá acontecendo na vida de Carlinha Navarro. E aí vocês vão ter mais insights. Quando eu tenho uma grande ideia, solto um áudio lá para vocês ouvirem e saberem como é que tá funcionando a vida de Carlinha Navarro. Agora, tem uma coisa massa. Segunda-feira, amanhã, eu gosto de trazer na segunda-feira sempre alguém que eu digo que está do outro lado da mesa, né? Então, pessoas que eu contrato, por exemplo, eu gosto de trazer aqui para a gente conversar, para eu entender como é o formato, né? Para eu entender o que essas pessoas esperam de produtor cultural. E aí, nessa segunda-feira, eu vou estar com o Alexandre Barbosa, que é as pessoas que me ajudam nas redes sociais. E aí, ele vai conversar comigo sobre o que é que um produtor cultural deve fazer nas redes sociais, né? O que é que a gente deve, o que é que a gente não deve fazer. Então, minha gente, não perde não. Amanhã, às 8 horas da manhã, vamos conversar sobre redes sociais, vamos conversar sobre o que é que a gente deve, o que é que a gente não deve botar lá e entender como é que funciona também o outro lado, o lado da pessoa que você contrata, né? E entender assim, qual a melhor forma que você tem de usufruir desse contrato, digamos assim, né? Extrair o que tem de melhor nesse contrato, né? Eu sempre gosto de trazer as pessoas aqui para conversar, para a gente entender o outro lado e quando a gente for contratar alguém de redes sociais, a gente saber como é que a gente pode fazer para que aquela contratação renda mais para a gente, tá? Amanhã, às 8 horas da manhã, com Alexandre Barbosa aqui, nós vamos desvendar as redes sociais para vocês, tá certo? É isso, gente. Nosso Produção Profissa do Domingão acaba agora. Vamos embora viver esse domingo delícia. E amanhã, já sabe, né? Amanhã, às 8 horas, eu tô aqui com vocês. Beijo e até amanhã.